E salve, salve quadrinheiros e bem-vindos a mais um review aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. E hoje o convidado especial é a mensal, a edição número 1 de Excepcionais X-Men, galera. E a gente vai trocar uma ideia sobre esse mix depois da vinheta. Quadrinheiro que é audiência cativa aqui do nosso canal sabe que a Panini zerou vários de seus títulos e mudou o formato das publicações. As bancas estão atulhadas de edições número 1, galera, nesse formatinho aqui, ó, formato fininho, grampo, preço acessível. E a bola da vez que chegou aqui pra gente foi a Excepcionais X-Men, mais um mix que vem aí para compor a linha de mensais que vai cobrir os mutantes, né, galera? Já tem, inclusive tem vídeo aqui no canal, a edição dos X-Men, que é a revista principal, e nesse mix a gente vai ter Excepcionais X-Men e as edições da X-Factor. É isso aí, galera. Olha só, então vamos falar do que se trata esses dois títulos. Excepcionais X-Men é mais uma equipe de X-Men renegados, X-Men espalhados após a Era Krakoa, que estão por aí tentando se reagrupar, tentando fazer diferença no mundo da Marvel, galera. Sim, vocês sabem que tem todo um contexto dessa nova fase que teve a queda de Krakoa, muitas coisas aconteceram e os X-Men estão todos espalhados. Se você deu uma lida na revista do Wolverine, você vê a situação do Wolverine, na própria X-Men, uma nova equipe, né, um novo status quo, os X-Men voltando a ser heróis, saindo daquele status quo que eles eram deuses, que eles estavam no auge, né, dos seus poderes, das suas forças, com uma nação soberana, com um governo próprio, né? E agora voltou ao básico. E aqui, Excepcionais X-Men é mais uma equipe se formando. Foco principal aqui a gente tem Kitty Pryde. Depois dos eventos que aconteceram, né, em Krakoa, a Kitty Pryde ela tomou atitudes bem drásticas, atitudes bem extremas, né, que para a sobrevivência da raça mutante em determinados eventos que aconteceram ali. E após isso, nessa revista ela tem que lidar com isso. Ela resolve se afastar da vida super-heróica, porque ela deixou de ser uma super-heroína devido às atitudes que ela tomou, e está vivendo com uma civil, tentando viver anonimamente. Arrumou um emprego que lhe suga bastante das suas forças, das suas energias, justamente para não ter que lidar com esses pensamentos, para não ter que lidar com essas lembranças do que ela fez no passado bem recente. Logicamente, a gente tem um momento perfeito para o ponto de partida, né, para a formação dessa nova equipe, a partir da Kitty Pryde, a partir dessa reconstrução, tanto da sua mente, né, lidar com esses traumas, como também de se reposicionar na comunidade super-heróica. Mas calma, meus amigos, que isso aqui ainda é a primeira edição. O começo dessa trama ela se mostra muito promissora, porque o ponto de partida tem algumas ideias bem interessantes. A gente vai ver a Kitty envolvida, né, com uma pré-adolescente que manifesta seus poderes mutantes pela primeira vez e acaba se envolvendo numa confusão na qual Kitty se envolve para salvá-la, né? E isso vai remeter ao passado da própria Kitty Pryde, que foi também uma mutante problemática, que não soube no primeiro momento lidar com seus poderes, que precisou, né, de alguém para guiá-la, que precisou de alguém para orientá-la. Como a gente sabe, no decorrer da história dela, ela passou por muito treinamento. E aqui a Kitty, pelo visto, vai servir como essa mentora, né, para essa jovem personagem. E avançando um pouco mais na história, a gente percebe que quem vai começar a reunir essa galera, quem vai reunir esse time dos Excepcionais X-Men, é a Emma Frost, a nossa querida Rainha Branca. Sim, galera, ela, pelo jeito, está montando uma equipe justamente tentando pegar alguns X-Men que estão debandados por aí. Você vê uma cena bem legal que ela vai citando alguns nomes de alguns personagens aqui e ali, aquele rigor, né, da Emma Frost, super crítica, dizendo não, esse aqui não, esse também não, isso aqui é muito problemático. E aí, né, nessa sondagem telepática, ela se depara com a Kitty Pryde. Ela diz, ó, Kitty, você fugiu dos X-Men, mas de mim não tem como você fugir. Então isso é um breve resumo, bem resumido mesmo. A historinha começa bem promissora, bem legalzinha. Reunião de equipe, eu acho que isso daqui vai dar bom, hein? Vou fazer essa mensal, vou acompanhar, principalmente por causa dessas Excepcionais X-Men.
Só mencionando que As Excepcionais X é roteirizada pela Ivy Ewing. É interessante esse roteiro dela, eu achei legal. E ilustrações de Carmen Carneiro, uma artista que eu não conhecia, mas realmente, olha, tem um traço legal, achei bacana a arte dela, assim, combina bacana com esse tom, com essas, né, essas historinhas assim, nesse primeiro momento, achei pela arte tá valendo, tá bacana a paradinha aqui. E indo para a segunda edição que tem aqui nesse mix, que é a historinha da X Factor, a gente vai ver também a reunião de uma nova equipe. E a X Factor dessa feita aqui está sendo comandada pelo governo. E ela começa com uma premissa um pouco diferente das equipes usuais de super-heróis. Com a debandada né, de Krakoa, com toda a debandada dos super-heróis, dos mutantes e tal, as nações resolveram cada um montar suas equipes. A dos Estados Unidos, é claro, a X-Factor, e reuniram alguns mutantes não tão famosos e tal para montar uma equipezinha muito focada para publicidade, para o marketing, para mostrar, olha, nós também temos aqui a nossa equipe, mais aquela coisa assim, para dar uma resposta para o mundo, mas também focado numa lógica de visualizações, numa lógica de redes sociais. E é claro que a gente sabe quando começa esse tipo de premissa, as coisas nunca costumam andar muito bem. Então, a X-Factor nesse primeiro momento aqui, ela vai ser capitaneada pelo Anjo, que a gente já sabe que sempre tem aquela premissa de ser aquele personagem um pouco inseguro, um pouco, né, tentando se provar, mas não consegue ser aquele cara seguro, aquele líder que tem aquela segurança e tal. Mas enfim, ele foi escolhido e é dado para ele uma equipe com alguns personagens que não tem tanta experiência. Logicamente, nessa primeira missão que lhe é dada, eles precisam enfrentar justamente a versão da equipe da X-Factor, que é a Extern, que é uma equipe russa, com a mesma premissa, né, que foi feita da X-Factor americana. Só que essa equipe russa, eles são vários mercenários comandados pela Estrela Negra. E nesse primeiro momento vai ter um embate super violento que não vai dar bom para ninguém. E com isso a gente já vê logo qual vai ser o tom, né, dessa nova equipe. São pessoas, né, os membros são totalmente descartáveis. Acontece alguma coisa, ok, e tal, tentam contornar a mídia, né, o marketing dessa equipe, inventa toda uma história, muda totalmente a narrativa, assumem o controle da narrativa para alinhar com seus interesses, para alinhar com as suas meias verdades. E os integrantes acabam sendo descartáveis, tanto que já no final dessa mesma edição já muda, já é uma outra, né, outros integrantes, né, se apresentam aqui para a formação. E é uma premissa interessante. Vamos ver se isso, né, vai descambar para algo assim que possa nos surpreender de alguma forma. No primeiro momento não é nada inovador, não achei, nossa, que interessante, não achei tão interessante quanto a premissa dos Excepcionais X-Men. Uma coisa, né, de equipe do governo e tal, mas isso geralmente deixa uma brecha para trazer boas histórias, para fazer até uma crítica, essa questão, né, de colocar equipes como como se fosse um reality show. A gente já sabe que nos próprios quadrinhos isso não costuma dar bem, esses roteiros sempre vão para alguma tragédia, para alguma coisa assim bem, né, bem impactante. Tomara que aconteça isso aqui e nos surpreenda positivamente. E acreditando também aqui os artistas, né, da X-Factor, a gente tem no roteiro o Mark Russell e as ilustrações de Bob Quinn. Aqui, galera, olha, uma artezinha também padrãozinha, legalzinha, olha, nada assim muito conceitual, aquela coisa assim que a galera, né? Tem estilo bacana, combina bacana para ver cenas de luta, cenas de ação, super legal, né? As duas edições em termos de arte e tal, estão bem servidas. E é esse o breve resumo dessas duas edições, né, nesse mix que vem aqui nessa revista. As duas número 1 das Excepcional X-Men e da X-Factor. Eu vou acompanhar, né, essa edição. Me chamou muita atenção a essas Excepcionais X-Men, eu quero acompanhar o desdobradiço porque eu particularmente gosto das histórias que envolvem a Emma Frost. Eu acho que ela tem assim uma abordagem assim fora do tradicional. Eu acho isso muito massa quando envolve equipes que geralmente tem algumas séries de conflitos, né, as questões a moralidade dela é bem flexível e a gente já vai, eu já imagino aqui, né, que a Kit,
né, sendo uma moralidade assim mais rígida, mais super-heróica, mais de fazer o certo, vai ter alguns embates com ela, embora a Kitty esteja numa situação um pouco desfavorável com relação ao que ela fez recentemente, então ela com certeza vai se encaixar perfeitamente aqui, criar uma boa dinâmica aqui, né, de equipe. Então vou ficar atento aqui e com certeza saindo outra edição eu vou trazer aqui, trocar uma figurinha com vocês, a gente avaliar se de fato as expectativas, as minhas expectativas e as suas expectativas, né, continuam altas ou se essas histórias vão ser apenas mais outras historinhas como tantas outras esquecíveis que tem saído por aí. No Mais Quadrinheiros, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar. A gente está sempre trazendo conteúdo, trocando aquela ideia com vocês nas terças, quintas e sábados. Quando não é eu, é o nosso querido Deco Souza trazendo as suas apuradas análises aqui. E fica aqui para vocês essa boa recomendação. No mais, muito obrigado e valeu!